Olá, tudo bem? Eu sou a Liana, sou cofundadora do Guia da Alma. E nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como funciona para publicar no nosso blog, mas mais do que isso, eu vou te explicar também por que vale a pena investir em conteúdo e vou te passar algumas dicas, algumas boas práticas para estar escrevendo de melhor maneira esses conteúdos. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa assim que eu quis trazer aqui, né, o primeiro tópico desse vídeo é por que escrever conteúdo? Por que vale a pena investir nisso? O marketing de conteúdo, ele é uma ótima estratégia para um marketing humanizado. Através de um conteúdo que gere valor para quem está lendo, que seja relevante, que seja original, além de estar captando novos clientes, você também está educando o público. Você está entregando valor para ele, dizendo como funciona a tua terapia, como que aquilo pode ajudar ele, quais são os benefícios que aquilo traz, tira dúvidas e como funciona a sessão, enfim, você pode estar envolvendo o teu público de várias maneiras e possivelmente gerando novos clientes a partir disso. Além disso, o marketing de conteúdo, ele também divulga o teu trabalho, mostrando que você é especialista naquilo que você está dizendo, transformando numa autoridade no conteúdo, mostrando que você domina aquilo. Então, é uma ótima maneira de estar divulgando o seu trabalho. E existem diversas formas de estar criando conteúdo. Pode ser por e-mail, pode ser nas redes sociais. Nesse vídeo, a gente vai focar em como criar conteúdos para o blog, né? Em formato de artigos. E para a gente falar sobre esse assunto, nós precisamos entender um conceito que é muito importante dentro do marketing, é o SEO. O que é o SEO? São otimizações voltadas para os mecanismos de busca no meio online, ou seja, otimizações que a gente faz tanto dentro dos sites como dentro dos textos de artigo, para que eles tenham um melhor ranqueamento, para que eles sejam encontrados de maneira mais fácil quando os usuários fazem uma pesquisa sobre determinado tema na internet. E quando a gente fala em mecanismos de pesquisa, a gente sempre vai estar pensando em primeiro lugar no Google. Por que o Google? É o maior mecanismo de busca online hoje em dia, ele recebe bilhões de visitas por dia. E estar nas primeiras posições do Google é, digamos, um pote de ouro, assim, dentro do marketing digital. Você pode se colocar num lugar, assim, de um usuário que está buscando por uma terapia. Quando você digita lá na pesquisa do Google, terapia para aliviar a ansiedade, ou como funciona uma sessão de barras de Access, possivelmente você vai olhar os primeiros resultados que aparecem nessa busca, né? As primeiras páginas. Segundo algumas pesquisas, 90% das pessoas que fazem uma busca no Google olham apenas a primeira página de resultados. E o Google ele é tão importante para estar investindo em conteúdo, para estar conseguindo boas posições nesses resultados. Por quê? Quando, por exemplo, você faz um conteúdo numa rede social, você está disputando com fotos de família, com vídeos de bichinhos fofinhos, e no Google é muito diferente, porque as pessoas elas estão fazendo uma pesquisa por determinado tema, elas querem uma resposta, elas querem encontrar um conteúdo que agregue valor para elas. Então, essa é uma das grandes vantagens também de estar investindo em marketing conteúdo dentro de um site, através de um blog. Porque muitas vezes pode ser desafiador conseguir fazer todas essas otimizações para estar nas melhores posições do Google. Por quê? O Google ele funciona através de um algoritmo, né? Ele tem várias regrinhas no sistema dele para entregar para o usuário o melhor resultado quando ele fizer uma busca. Só que esse algoritmo ele tem em média de 500 a 600 alterações por ano. Ele analisa até 200 fatores em 1/8 de segundo quando você faz uma busca. São vários detalhes. E esse algoritmo ele tem como se fossem robozinhos que funcionam como rastreadores dos sites. Então eles analisam diversas configurações, desde como é o código do site, como é que está o nome da imagem, se o site ele dá uma boa legibilidade, experiência do usuário,
tanto no computador como no celular, num artigo, como é que estão os títulos, subtítulos, o tamanho do texto, enfim, são diversos fatores que ele analisa que vão muito além do texto, né? E por isso, uma das grandes vantagens de estar publicando com o Guia da Alma é que a gente já tem todo esse cuidado de otimização do site como um todo e também na hora de estar configurando o teu artigo. Então agora a gente vai entender um pouquinho como funciona publicar no blog do Guia da Alma. O primeiro passo é que a gente combine em conjunto qual que vai ser o tema desse artigo. Por quê? Em primeiro lugar, para ver se já não existe algum outro artigo que já é sobre esse tema e de que forma que a gente pode estar explorando então mais, né, sobre o que você quer escrever. E em segundo lugar, a gente faz uma pesquisa aqui no Guia da Alma para saber se as pessoas elas estão buscando por esse tema que você quer escrever. Porque não adianta nada escrever um artigo que ninguém está interessado em saber, que ninguém está buscando, ou então escrever sobre um tema que já está muito saturado na internet. Então a gente combina em conjunto esse tema e eu também posso estar te ajudando a fazer o planejamento desse artigo, ou seja, quais que são os tópicos que vão estar dentro dele, de acordo com o que as pessoas também estão buscando no Google. Feito isso, a segunda parte é que você nos envia o artigo e a gente pede que ele seja 100% original, porque se ele já foi publicado em outro local, mesmo que tenha sido você que escreveu, o Google identifica como uma cópia e pode estar penalizando o nosso site. Então a gente pede que o conteúdo ele seja exclusivo e que ele tenha um mínimo de 1.000 palavras, porque esse também é outro fator que o Google olha de quanto valor esse artigo está gerando para o usuário. Ele entende que se for um artigo, por exemplo, muito curto, talvez ele não entregue todas as informações que o usuário precise e ele vai sair do site e buscar informações em outro local. Então, a gente pede para que tenha esse mínimo e a gente ajuda você, né, a estar, como eu falei, construindo os tópicos que vão para dentro desse artigo para que ele seja completo para o usuário que estiver lendo ele. Você enviando o artigo, a gente faz a correção dele, né, ortográfica, a configuração e também a otimização para todas essas regrinhas do SEO, né, tanto nas imagens, título, subtítulo, meta description, enfim, tem várias regrinhas que pode deixar que a gente cuida por aqui, ajudando a esse artigo ter mais probabilidade de estar tendo um bom ranqueamento no Google e também oferecendo uma boa experiência para o usuário. E dentro do texto daí a gente também faz várias inclusões de chamadas e banners para o teu perfil do Guia da Alma, né? Para que as pessoas possam estar se interessando pelo conteúdo, conhecendo o teu trabalho e também possam estar entrando no teu perfil, se cadastrando numa terapia com você, se inscrevendo, né? Caso o artigo tenha muitas correções ou precise de uma outra revisão, ou ainda se ele é muito longo, que torna ele um pouquinho mais complexo, eu vou te chamar, a gente vai estar sempre em contato para que você revise esse artigo antes de ir para o ar. Feito isso, quando o artigo vai para o ar, ele fica visível no nosso blog, que recebe milhares de acessos mensais, e ele também fica visível no teu perfil para quem acessar poder ler os seus conteúdos. A gente divulga ele nas nossas newsletters, nas nossas redes sociais, e a gente também dá dicas de como você pode estar divulgando esse artigo para ter mais sucesso, para estar ampliando o alcance do teu trabalho e mostrando para o mundo esse lindo trabalho, essas lindas terapias que você oferece. E bom, já que a gente sabe agora o passo a passo de como publicar no blog do Guia da Alma, eu vou dar algumas dicas de boas práticas que você pode estar tendo para gerar mais valor para os usuários através do seu conteúdo. Então, a primeira coisa, que eu já falei um pouquinho antes, é a gente definir o tema. O que as pessoas estão buscando dessa terapia que você oferece, ou de que maneiras você pode estar conversando com o teu público. Eu até coloquei ali na imagem desse slide 2 dicas bem legais, que é você pesquisar primeiro no Google a terapia que você oferece e ver quais que são as opções que ele dá de completar a sua frase, que podem ser possíveis temas que as pessoas estão buscando com frequência. Outra dica é o Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google que te ajuda a analisar
o que as pessoas também estão buscando ao redor de um tema, se essa busca tem crescido, tem diminuído, em quais regiões do Brasil que ela é mais buscada. São dicas bem legais para você estar dando uma olhada, mas claro, como te falei, no blog do Guia da Alma a gente faz essa definição de tema em conjunto e eu utilizo outras ferramentas também um pouco mais sofisticadas e completas que ajudam a definir quais os melhores temas em torno de uma terapia. A segunda dica de boa prática para escrever um artigo é ter em mente qual que é a palavra-chave dele, né? Tem um pouco a ver com o tema, mas é um pouquinho mais específico. É uma expressão que você vai usar que vai te ajudar a ranquear melhor um artigo que você está escrevendo, né? Mesmo que você ofereça várias práticas, uma terapia associada a várias coisas, é interessante que você tenha foco, que você tenha um objetivo com aquele artigo. E o interessante de definir uma palavra-chave é que ela também vai determinar qual que vai ser o nível de dificuldade em estar ranqueando o teu artigo ou não. Por exemplo, se você oferece aromaterapia e essa foi tua palavra-chave central, a gente tem que pensar que aromaterapia já é uma palavra bastante disputada no Google, né? Já existem vários textos sobre esse tema. E se você, de repente, escolher que a palavra-chave, que a tua expressão central, seja aromaterapia para ansiedade, é algo mais específico e, de repente, as pessoas que estão buscando especificamente por isso vão achar mais fácil também o teu artigo. Então, por isso é importante que a gente faça essa definição de tema e palavra-chave juntos. Outra coisa interessante da palavra-chave é que você, definida a palavra-chave, você utiliza ela no título, que também tem que ser objetivo. Muitas pessoas, elas decidem se vão clicar ou não no artigo pelo título que ele tem. Então, é importante que essa palavra-chave esteja no título, nos subtítulos ao longo do artigo. E ao longo do artigo, também, dentro do texto, você pode estar usando essa expressão de maneira semântica, porque também é uma forma de estar aumentando as suas chances de ranqueamento. Exemplo, se o tema central do teu artigo, tua palavra-chave for florais para ansiedade, você pode usar variações disso ao longo do texto. Exemplo, terapia floral para ansiedade, os melhores florais para ansiedade, enfim, expressões que as pessoas podem também estar digitando, buscando pelo mesmo tema. A gente sempre tem que se colocar no local do usuário, de que maneira que ele digita a dúvida dele no Google. Então é interessante usar essas expressões ao longo do texto também. Outro fator interessante que eu trago aqui é a que a gente chama de escaneabilidade, que, digamos assim, qual que é a experiência que aquele texto está passando para o usuário? Tá legal para ele ler? Quando a gente abre um artigo, ainda mais no celular, que tem os parágrafos gigantes, às vezes as frases sem ponto, né? É um parágrafo de 10 linhas sem ponto, só vírgulas. Isso dificulta a leitura dele e também é um dos fatores que o Google analisa. Então é interessante ter o teu artigo em tópicos, com subtítulos, quebrado em vários parágrafos, frases curtas, para proporcionar essa leitura mais dinâmica para quem estiver acessando o teu artigo. Daí o outro fator, né, que eu já falei um pouquinho, é a originalidade. Além de ter esse cuidado para não ser penalizado pelo Google, é sempre interessante estar criando conteúdo inédito, um conteúdo original que vá agregar mais valor para quem estiver acessando ele. Outra questão que eu trago aqui é a qualidade do conteúdo e a densidade, que é um pouquinho do que eu também explorei anteriormente. São os textos que eles são mais completos, mais longos, eles têm a probabilidade de estar esclarecendo mais dúvidas dos leitores. E eles tendem a ficar melhor ranqueados também. Na verdade, a gente pede um mínimo de 1.000 palavras, mas falam que artigos com 2.500 palavras têm mais chances de serem ranqueados, porque são conteúdos que realmente agregam mais valor para as pessoas, tiram todas as dúvidas que elas tiverem ali. Bom, a próxima dica aqui é escrever o teu artigo numa linguagem clara e acessível, falando com o teu público. Então, se, por exemplo, você
tiver usado uma expressão que não é comum, que não é de conhecimento do público, escreva o que ela é. Quando você vai descrever os benefícios que a tua sessão oferece, você pode estar lembrando o que os meus clientes relataram que sentem, de que maneira que eles expressaram aquilo que eles estão sentindo, e usar essas mesmas expressões dentro do teu artigo para se comunicar de uma maneira mais direta, de uma maneira como se você estivesse conversando mesmo com o usuário. E aqui uma última dica, então, encerrando a nossa lista de boas práticas para escrever um artigo no blog do Guia da Alma. Depois de escrever todo esse conteúdo maravilhoso, entregar tanto valor, tem que ter as chamadas para ações, ou seja, você divulgar o teu trabalho, convidar o leitor para estar entrando em contato com você, fazendo uma terapia com você. Então, como citei, a gente coloca várias chamadas dentro do artigo com banners, com links, mas é interessante que você também faça um textinho, uma chamada, convidando o leitor, como se você estivesse fazendo na vida real, convidando um cliente para estar entrando no seu espaço, para estar fazendo uma terapia com você. Bom, então é isso. Gratidão por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, você pode estar escrevendo aqui nos comentários ou chamando a gente através do nosso canal de comunicação do Guia da Alma. É isso, um abraço, até mais!